Perfeito, né? A gente vai começar então a quarta aula desse curso de Introdução à Física de Buracos Negros. Beleza, né? Então tá. Então, o que a gente discutiu até agora foram alguns tipos diferentes de buracos negros, né? Que, que formam o que a gente chama de família de Kerr-Newman. Então, Kerr-Newman significa que a gente está considerando buracos negros que tem alguma massa, que tem alguma carga e que tem algum spin. É. E dentro dessa família, deixa eu escrever de um jeito diferente, né? É M, Q, J. Dentro dessa família, a gente tem vários subcasos diferentes, né? Então, vou organizar desse jeito aqui. Aqui é Newman, né? O caso geral. Se eu coloco carga igual a zero, a gente cai no que a gente chama de buraco negro de Kerr. Se eu coloco spin igual a zero, a gente cai no Heissner-Nordstrom. Heissner-Nordstrom. Se eu coloco os dois igual a zero, a gente cai no caso de Schwarzschild. Então, Schwarzschild só tem massa, não tem carga nem spin. Heissner-Nordstrom tem carga e massa. Kerr tem spin e massa. E Kerr-Newman é o que a gente fala quando tem os três. Então, no caso, todo buraco negro de Schwarzschild é um buraco negro de Kerr-Newman, todo buraco negro de Heissner-Nordstrom é um buraco negro de Kerr-Newman, e por aí vai. Mas geralmente, quando a gente está nesses casos particulares, em que eu tô me preocupando só com o caso em que a carga é zero, ou coisa assim, aí a gente geralmente usa os nomes mais simples. E, né? Mas isso é só nomenclatura, né? Não tem nenhum grande conteúdo físico nesses nomes ou qualquer coisa assim, né? Só os termos que a gente usa. E a gente discutiu várias propriedades disso, né? O que eu diria que é o mais interessante até agora é de que buracos negros de Kerr-Newman precisam respeitar uma relação para que eles sejam de fato buracos negros, né? Todo buraco negro de Kerr-Newman precisa ter aquela equação que eu estou escrevendo entre aspas, né? M quadrado é maior ou igual a Q quadrado mais J2 sobre M2. E aqui eu escrevo essas coisas entre aspas, porque tem várias constantes que eu não estou escrevendo aqui. Se não me falha a memória, quando eu colocar as constantes de volta, e eu posso estar lembrando alguma coisa errada aqui, mas eu acho que ele vai ficar com esta cara aqui. Mas né? Então todas essas constantes aqui são só para acertar as unidades, etc. Mas a ideia física vai ser uma coisa desse tipo aqui, né? Então eu não posso ter quantidades de carga e de spin arbitrários, né? A carga e o spin são limitados pela massa do buraco negro. Então eu tenho que satisfazer essas limitações se eu quiser que tenha um buraco negro. Se isso aqui não valer, então, o que vai acontecer é que eu não tenho um buraco negro, eu tenho um objeto diferente, que, por exemplo, vai ser uma singularidade nua ou alguma coisa assim. E, e aí, inclusive, a gente tentou destruir um buraco negro, né? A gente pegou um buraco negro genérico de... Bem, não genérico, a gente pegou um buraco negro de Kerr-Newman aqui. A gente foi focando nos casos particulares, né? Então, a gente pegou o primeiro caso em que não tem rotação, depois o caso em que não tem carga. E a gente tentou jogar partículas
que tinha alguma massa, alguma carga em algum momento angular dentro do buraco negro para ver se a gente conseguia modificar esses parâmetros de forma a violar essa relação aqui. Só que o que a gente viu é que sempre que os parâmetros fossem tais que essa relação ia ser violada, a partícula não entrava no buraco negro, ou porque tinha uma repulsão eletrostática, ou porque o momento angular dela era tão grande que ela errava o buraco negro, ou porque tinha aquele efeito que eu mencionei que existe em relatividade, de que se você tem dois corpos girando no mesmo sentido, então se os dois estão girando no mesmo sentido, eles vão sentir uma força repulsiva entre os dois. Então você tem efeitos desse tipo aqui. Portanto, parece que a natureza conspira para que você não consiga destruir um buraco negro. O... E meu plano para hoje, a princípio, é começar a ir numa direção diferente, né? Então eu vou, em certo sentido, entrar num outro tópico, né? O que a gente cobriu até agora foi essencialmente tipos de buracos negros. Eu vou chamar isso de destruição de buracos negros. E agora meu plano seria ir na direção do chamado teorema de área, que é um dos resultados mais interessantes e profundos na física de buracos negros, porque possibilita que você faça várias contas de física de buracos negros de uma forma bastante simples, né? É uma coisa com limitações, mas essencialmente transforma. Esse é um jeito justo de dizer que essencialmente transforma buracos negros num problema de termodinâmica. E aí a gente consegue fazer várias coisas nessas linhas com bastante simplicidade. Então, dependendo de como a gente for lidando com o tempo, talvez dê tempo de usar alguns exemplos de aplicações do teorema de área também. Talvez as aplicações começam a levar bastante continha, mas mostram bem o como que dá para aproveitar esse tipo de resultado e tirar algumas contas só usando manipulações algébricas e coisas assim. Então, como agora eu estou indo para essa direção diferente, né, eu acho que é um bom ponto de novo para encorajar vocês a fazer perguntas que tiverem ficado pelo caminho, o, mesmo que tenham sido coisas talvez mais sobre o começo do curso ou coisa assim, vocês podem perguntar ainda e a gente vai vendo. E, né? Esse é, em certo sentido, um ponto de descontinuidade, eu diria. O- Ok? Bem, como sempre, vocês podem sempre me interromper para perguntar qualquer coisa. E a gente vai indo, né? Tem um último tópico que eu acho que vale a pena mencionar, ainda nessa parte de tipos de buracos negros, etc., que é o que a gente chama de. Bem, em inglês, o termo mais comum é no-hair theorem. Em português, alguns que eu já ouvi são Teorema da Calvície ou Teorema sem cabelo. É, Teorema da Calvície é o que eu gosto um pouco mais, mas enfim. E, né, as pessoas às vezes afirmam isso dizendo que buracos negros não têm cabelo. E a gente de fato usa o termo cabelo hoje em dia, virou uma coisa comum. Mas a questão é o seguinte, né? Eu apresentei para vocês aquela família Kerr-Newman de buracos negros, e, e eu falei que Kerr-Newman vai ter massa, carga e spin. Mas uma pergunta que sobra aqui ainda é se é possível ter algum outro tipo de buraco negro
que também tem essas propriedades. Então, será que eu consigo ter mais de um tipo, mais de uma solução de buraco negro que tenha a mesma massa, a mesma carga e mesmo spin? E, e o que o teorema da calvície vai dizer é que, dentro de certas limitações, você não consegue ter isso, né? A Kerr-Newman é a única opção. E isso aqui vai fazer algumas hipóteses, né? Então, como todo teorema, você precisa assumir algumas coisas. É, a primeira hipótese vai ser de que é um buraco negro isolado, o que significa que a gente está considerando, a gente está fazendo uma aproximação de que esse buraco negro é a única coisa que existe no universo. Se tiverem outras coisas, pode ser que tenha modificações nas formas como essas coisas funcionam, etc. Mas a gente geralmente assume esse tipo de coisa porque ele está longe de tudo ou coisa assim. E aí você consegue lidar com um buraco negro sem considerar o ambiente ao redor dele ou coisa do tipo. Em particular, a gente vai ignorar a expansão do universo, por exemplo. O motivo para isso é essa questão de que a gente está interessado só no buraco negro, né? Então eu não vou ficar olhando os detalhes de outras coisas e eu quero olhar só para o que está acontecendo com o buraco negro. Que é o que a gente faz essencialmente todos os problemas de física, né? Quando você pega um problema de física com bloquinhos ou coisa assim, né? Se você quer, sei lá, você tem um plano inclinado, você tem um bloquinho aqui, etc e tal, você quer descrever o movimento disso, você frequentemente ignora os efeitos da Lua ou coisas do tipo, por exemplo. Então você tem esse tipo de aproximação. Então, essa é a primeira aproximação que a gente faz, né? A gente vai assumir que o buraco negro está isolado. A segunda coisa é que o buraco negro está estacionário. Estacionário significa que a gente está assumindo que ele está em equilíbrio, por assim dizer. Então, ele está parado, né? Se você tem algum processo de formação de buracos negros, né? Então, por exemplo, uma estrela que colapsou para formar um buraco negro, ou uma coisa desse tipo, vai demorar um tempo até ele parar de flutuar, e essas variações temporais nele vão fazer ele ser diferente de Kerr-Newman, mas a gente está assumindo que já passou bastante tempo, então ele já está em equilíbrio, ele já parou de evoluir, e agora tá tudo certo, né? Esse é o estágio final dele. Então a gente está assumindo esse tipo de coisa. Dentro dessas duas ideias, e ainda tem mais algumas hipóteses técnicas, a gente consegue mostrar que, que Kerr Newman vai ser a única solução, né? Então, essa vai ser a única opção com um buraco negro que satisfaz essas coisas. É importante mencionar que essas hipóteses técnicas são meio fortes. Então, porque, por exemplo, como a gente está falando do espaço-tempo, você fala bastante sobre o quão bem comportado é esse espaço-tempo e, e você precisa ir contando com o quão bem comportado ele é, né? Então, por conta da matemática que vai atrás dessas coisas, que é isso que a gente chama de geometria diferencial, você tem que ir falando várias coisas sobre como o espaço-tempo funciona, né? E você pode, a princípio, falar que ele é uma coisa contínua, que ele é uma coisa diferenciável, que ele é uma coisa duas vezes diferenciável, ou por aí vai. E aqui eu tô pegando os termos do cálculo, né? Mas eu já refraseio isso de outras formas. E para esses resultados valerem, você precisa do que a gente chama de analiticidade, que quer dizer que não só ele é infinitas vezes diferenciável, mas você consegue expandir ele em série de Taylor. E aí tem significados precisos para todas essas coisas. Isso é uma coisa muito forte e que a gente considera meio forte demais, então é meio desagradável.
Portanto, ainda é um problema aberto a gente ter uma formulação mais interessante desse teorema em casos que sejam mais aplicáveis à vida real, que você não precisa de uma coisa tão forte quanto séries de Taylor. O- Então, para tirar esse termo séries de Taylor, né, efetivamente o que a gente está fazendo é assumindo que o espaço-tempo é super perfeito, super maravilhoso, e na vida real talvez não seja tudo tão bom assim. A gente precisa de alguma coisa que admita um pouco mais de brutalidade no jeito que o espaço-tempo é, né? Sem ele ser todo perfeitamente lisinho, bem comportado, etc. Pode ser que ele tenha algumas coisas mais bruscas, tipo alguma descontinuidade, porque, por exemplo, você saiu do vácuo e entrou numa estrela, e isso agora não é mais. Você teve um salto ali na densidade de matéria, por exemplo. Então eu preciso ser capaz de lidar com algumas situações meio assim. As demonstrações que a gente tem até agora não funcionam nesses casos mais realistas. Então, é comum você encontrar na literatura as pessoas falando que calvície ainda é uma conjectura. O termo teorema da calvície é bem popular, as pessoas frequentemente falam do teorema da calvície, mas às vezes falam, o teorema da calvície, que na verdade é uma conjectura, e por aí vai. Então tem essas sutilezas, né? Mas a gente tem evidências e crenças de que, de fato, o único buraco negro que tenha uma certa massa, carga e momento angular vai ser dado pelo buraco negro de Kerr-Newman. Então, essa, essa classificação de buracos negros parece ser suficiente para os nossos fins, mas ainda tem questões em aberto para entender como essas coisas funcionam. Ok. O- Então tá, né? Agora sim vem a descontinuidade que eu tinha falado, que vai ser começar a andar numa direção que diz sobre termodinâmica de buracos negros. Eu não sei se a gente vai chegar a falar das conexões com termodinâmica mesmo, não sei se vai dar tempo disso. Mas vai dar para dar pelo menos algumas visões iniciais de como essas coisas funcionam por meio do teorema da área, que mais tarde, quando você considera efeitos quânticos e tudo mais, a gente começa a interpretar como sendo a segunda lei da termodinâmica. Mas pelo menos esse começo, eu vou ainda manter tudo numa visão mais mecânica e sem discutir tanto conexões com termodinâmica, efeitos quânticos ou qualquer coisa assim. Vai ser mais básico ainda. Não tá. Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui vai ser do que a gente chama de processo de Penrose, que é um método para extrair energia de buracos negros. É uma ideia bem, surgiu de várias formas, na verdade, né? Acho que o primeiro argumento que é interessante para ver sobre isso é um argumento que é devido ao Misner. E, vamos começar desse jeito, né? A pergunta é: podemos extrair energia de buracos negros? E a resposta imediata que parece vir para isso seria que não, porque por construção a ideia de um buraco negro é um lugar de onde nada sai. Então é estranho pensar que daria para tirar energia dali. Mas na verdade a gente até tem formas em que dá para tentar tirar isso. Até onde eu sei, a primeira pessoa que notou esse tipo de coisa foi o Misner. E o que ele vai é, notar vai ser o seguinte, né? Imagina que a gente começa com dois buracos negros. Então eu tenho um buraco negro um aqui. Eu vou assumir que os dois têm massas iguais, só por simplicidade, mas daria para fazer com massas diferentes também. E eu vou assumir que eles são de Schwarzschild, porque é mais fácil. Mas daria para pensar com buracos negros mais gerais. Então a gente tem aqui um buraco negro de massa M e tem aqui um outro buraco negro de massa M. Então a energia total que a gente tem aqui a princípio, assumindo que eles começam muito longe um do outro, coisas assim, vai ser alguma coisa da forma energia total igual a 2m, né? 2mc quadrado. O que eu usei aqui foi E igual a mc ao quadrado, eu usei nos dois buracos negros e somei. Então a energia inicial que a gente vai ter vai ser uma coisa assim.
E eu vou assumir que esses buracos negros vão entrar num processo de fusão, que é o tipo de fenômeno que o LIGO observa, né? O detector de ondas gravitacionais que fica nos Estados Unidos. O... Então, o que esses buracos negros vão fazer vai ser, eles começam a girar ao redor um do outro, né? Eles estão se orbitando, e nesse processo em que eles giram, eles vão se aproximando e eles vão emitindo ondas gravitacionais. Essas ondas são porque eles estão distorcendo o campo gravitacional e isso vai propagando perturbações ao longo do campo gravitacional até distâncias muito, muito distantes. Então é parecido, né, com o caso lá, eu tinha falado antes daquela ideia do laguinho, né? Então que você tem um lago aqui e você solta uma pedra nesse lago. Quando ela cair no lago, ela vai jogar água para vários lados e vai propagar ondas por sobre a água. Essas ondas eventualmente podem afetar um barco que está, um barquinho de papel que está por aqui, e esse barco vai sacudir para cima e para baixo. Então você consegue medir esse tipo de coisa. Em particular, essas ondas vão propagar energia, né? Então elas vão tirar energia de onde você tinha aqui originalmente, que era a energia potencial da pedra e coisas assim, e vão, por exemplo, aqui transferir para o barco. Então, aqui o que os buracos negros estão fazendo é uma coisa muito parecida, em que eles estão emitindo essas ondas gravitacionais, essas ondas vão carregar energia para longe, e você pode detectar elas aqui na Terra. Então, elas vão levar energia para longe do sistema. O- Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte, né? A gente sabe que esse sistema de buracos negros pode emitir energia, porque ele, a princípio, pode emitir essas ondas gravitacionais, e hoje em dia a gente já mediu essas ondas gravitacionais. Então a gente já sabe que essas coisas existem e conseguem transmitir energia. Então vamos fazer o seguinte: a gente vai assumir que esse processo emitiu alguma certa quantidade de ondas gravitacionais. Então a gente tem aqui os buracos negros, a energia total inicial deles é 2mc quadrado. Eu vou assumir que a energia emitida, eu vou chamar de EM para emitido, vai ser 2 vezes algum número K, vai ser K vezes energia total, que é igual a 2K mc quadrado. E esse K aqui é alguma porcentagem de quanta energia foi emitida. Então pode ser que seja, por exemplo, K igual a 1%. Então, 1% da energia que eu tinha nos buracos negros foi emitida como onda gravitacional, ou coisa desse tipo. Então começa com um número bem, pode ser um número bem pequeno, talvez seja na verdade um número maior, talvez seja 50, talvez seja 70, não sei. Não, por enquanto, a gente não sabe quanto que é. A gente sabe que tem alguma coisa, porque a gente já mediu essas ondas. Então, a gente sabe que essas ondas existem e algum tanto de energia pode ser emitido disso daí. Eu vou chamar a porcentagem de energia de K. E aí, esse vai ser algum número que eu ainda não conheço. E eu quero saber, a partir dessas ondas, quanta energia eu consigo tirar de dentro dos buracos negros. Quando eu terminar esse processo de fusão, o que vai acontecer é que eles, bem, se fundem, né? Então, tá um buraco negro vindo aqui, tem um buraco negro vindo aqui. Eles vão emitir ondas gravitacionais. E ao final do processo, eu fico com um buraco negro só. Esse buraco negro vai ter alguma nova massa. Essa massa vai ter que ser, bem, 1 sobre c quadrado, vezes a energia total, que é a energia que eu tinha no começo, né? Que vem dos dois buracos negros, menos a energia que eu emiti. E isso vai ser a massa dele. Então, a minha energia total é 2mc quadrado. E a energia emitida K vezes a energia total. Então, o que isso significa é que eu comecei com dois buracos negros de massa M, muito distantes um do outro. Eles fizeram um processo de fusão, e agora que eu tenho um novo buraco negro que tem massa
Fazendo a conta toda aqui, vai ficar 2m, um menos K. E né, a massa nova do buraco negro vai ser essa. E eu tenho ondas gravitacionais, né? Eu vou escrever GWs, Gravitational Waves, com energia total emitido, que é 2 kmc quadrado. Então eu vou ter uma coisa assim. Beleza. Esse daqui é o caso em que eu tenho dois buracos negros. Vamos assumir agora que eu faço isso não com dois buracos negros, mas eu faço com quatro, que é essa é a ideia que o Misner teve. Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte: eu tenho esses dois aqui, né? Aí eu pego outros dois buracos negros, mesma massa também, MM. Eles vão me dar aqui, então, um novo buraco negro de massa 2m, um menos K, e ondas gravitacionais 2 kmc2. Mesma coisa. Então, eu fiz um processo usando dois buracos negros e um processo usando esses dois buracos negros. Só que agora eu posso fazer a mesma coisa usando estes dois buracos negros. Então, dessa vez, o que eu vou ter que fazer vai ser usando dois buracos negros de massa M', que é igual a 2m, um menos K. E aí eu faço mesma história toda de novo, né? Então, eu venho aqui, M', M'. Só para registrar, eu ainda tenho aqui ondas gravitacionais que vão vir dos dois. Então, vai ser 4K. Vou escrever 2 elevado a 2K MC2. Aqui é porque tem uma cópia desse e uma cópia desse, né? Então eu tenho o dobro, né? Tem uma cópia de 2 kmc2 de cada processo. Então agora eu uso esses caras e o que eu vou chegar vai ser um novo buraco negro com massa 2m', um menos K. Isso daqui é igual a, usando essa fórmula, 2 ao quadrado, m, um menos K ao quadrado. E o total de ondas gravitacionais vai ser 2 a 2 kmc quadrado mais 2 km' quadrado. Quando eu uso a expressão por m', isso vira. Isso aqui fica ao quadrado, isso vira um m, um menos k c2. Tá, na verdade, não vou ficar escrevendo as ondas gravitacionais, não. Vou escrever só o buraco negro. As ondas gravitacionais vão ser a energia que eu tinha inicialmente, menos a massa do buraco negro final, né? Então vai ser uma coisa aqui. Até aqui, tudo bem? Não, o que eu fiz foi, se eu junto dois buracos negros, eu vou formar um novo buraco negro que tem a massa original menos o que eu emiti em ondas gravitacionais. Aí eu faço isso de novo, pego os dois buracos negros que sobraram e repito o processo. Aí, de novo, a massa dele vai ser alguma coisa menor do que o original, inclusive menor do que os quatro originais e menor do que os dois que apareceram no meio do processo, e vai ser dado por isso daqui. As ondas gravitacionais que eu tenho no total vai ser toda a energia que eu tinha no começo, menos o que está dentro desse buraco negro. Então, o que a gente fez aqui, ó, a energia em buracos negros, em cada etapa do processo, vai ser o seguinte: aqui eu tenho quatro vezes a massa, né? Eu comecei com quatro buracos negros, depois eu vou para dois buracos negros, e a energia agora que eu tenho ali dentro vai ser isso daqui, 4m, um menos K. Depois eu faço mais uma fusão e agora eu tenho 4m, um menos K ao quadrado.
Então, o que eu posso fazer agora vamos fazer isso com ainda mais buracos negros. Então, eu vou colocar mais 4 aqui. Dessa vez aqui eu tenho 8. Quando eu fizer um processo de fusão, ele vai vir para 8m, 1 menos K. Quando eu fizer mais um, ele vai vir para 8m, 1 menos K ao quadrado. Eu posso ir mais uma vez, chegar em um buraco negro final, 8m, 1 menos K ao cubo. Cada processo de fusão me dá mais uma potência de 1 menos K. Então, se eu começo com 2 AN buracos negros, o buraco negro final vai ter massa 2 AN, né? Aqui você vê que eu tenho 8 buracos negros, aqui eu tenho o número 8 que é a massa original. Eu vou ter que fazer esse processo aqui várias vezes, né? Você vê que 8 é 2 a 3. E eu fiz o processo uma, duas, três vezes. Cada uma delas me deu uma potência de 1 menos K. Então a massa final do buraco negro vai ser 2 ANM, 1 menos K AN. Né? E os buracos negros originais tinham massa 2 ANM. Ok? Isso faz sentido? A cada etapa do processo, a cada etapa em que eu vou juntando buracos negros, eu perco um tanto de energia para as gravitacionais. Conforme eu vou repetindo isso, eu vou perdendo mais energia ao longo de cada versão, e isso vai se repetindo. Perfeito? Deixa eu ver se está meio quieto, eu vou tentar refrasear. Então vamos ver. A gente começou com 2, massa total 2m. Eles vão fundir. O que eu vou ter agora vai ser 2m, 1 menos K. Esse K aqui é porque eu perdi algum tanto para ondas gravitacionais. Então talvez esse K seja, sei lá, uma coisa pequenininha, pode ser. Então eu perdi 0,01, então eu perdi 1%. Então a massa desse buraco negro final vai ser um pouquinho menor do que a soma das massas originais, porque eu perco um tanto de energia na forma de ondas gravitacionais. Ao mesmo tempo, posso fazer a mesma coisa com mais um cara aqui. Cada vez que eu faço esse processo de fusão, eu perco uma coisa proporcional a esse cara. Então, o que acontece é que eu vou juntando esses caras todos aqui e eu tenho que ir colocando mais um menos K em cada vez que eu repito esse processo. Então, o que eu faço é eu somo as massas de todos os buracos negros no começo, e para cada vez que eu fundo dois buracos negros, eu jogo mais uma potência de um menos K. Então, aqui eu começo com a soma de todas as massas, né? Então, vai ser o número de buracos negros que eu estou escrevendo como 2 AN. 2 AN é porque eu quero sempre ter esses parzinhos para poder ir fundindo. Se eu colocasse, sei lá, 5 buracos negros, você vê que eu ia começar aqui desse jeito, esse cara não ia ter com quem fundir, e aí eu não ia conseguir ir repetindo esse processo. Então eu pego 2 AN, que é para eu garantir que eu sempre vou conseguir ir fundindo todos os pares até eventualmente chegar em um só. Então eu começo com isso. Quando eu venho depois de um processo de fusão, isso vai virar 2 AN, M, 1 menos K. Para eu me livrar de todos esses 2 AN buracos negros e ficar com um só, eu preciso ir repetindo isso várias vezes. E no final, eu vou ficar com 2 ANM, 1 menos K elevado a N. Então, essa vai ser a massa total que eu vou ter dentro do buraco negro final. Quando eu pego isso aqui agora, esse K, eu falei no começo que ele era um número bem pequeno. Então, pode ser, por exemplo, vamos colocar esse caso do K igual a 0,01.
Então, a massa final em buracos negros vai ser, nesse caso, 2 ANM 0,99 elevado a n. Então, vamos ver quanta massa que eu consegui emitir em ondas gravitacionais. Melhor, vou fazer o seguinte. Pega essa massa final e divide agora pela massa inicial que eu tinha em buracos negros. A massa inicial era 2 elevado a n sobre m. Então, a porcentagem em buracos negros virou 0,99 sobre n. Eu dividi a final pela inicial. Só que esse cara aqui, se você fizer esse processo várias vezes, ele vai ficando cada vez menor. E por consequência, se eu fizer um número suficiente de vezes, eu consigo tirar quanta massa eu quiser de dentro dos buracos negros. Então, por exemplo, se eu fizer isso 10 vezes, a porcentagem dentro de buracos negros vai ser por volta de 0,90. Então, aqui eu tenho 90% da massa dentro dos buracos negros. Quer dizer que eu consegui tirar 10% da energia para ondas gravitacionais. Eu consegui extrair energia de dentro dos buracos negros. Eu comecei com toda a massa dentro de buracos negros e ao longo desses processos de fusão foi emitindo ondas gravitacionais e agora eu já consegui tirar 10%. Se eu colocar uma coisa maior, então vamos, deixa eu jogar para um número mais absurdo aí. Se eu tiver feito isso 100 vezes, que significa que eu tenho muitos buracos negros, eu tenho 2 elevado a 100 buracos negros. Então, nesse caso, o que eu vou ter vai ser por volta de 37% da energia dentro dos buracos negros. Se eu for aumentando isso cada vez mais, eu eventualmente já vou ficar com coisas cada vez mais ridículas. Então, 0,99 elevado a 1000, isso vai dar 0,00004. Então, agora eu já tenho quase nada de energia dentro de buracos negros. Então, eu comecei com muitos buracos negros, e fazendo esses processos de fusão, eu consigo ir tirando energia de dentro deles e, e ir extraindo isso, né? Então, eu consigo minerar energia de dentro de buracos negros e tirar uma quantidade bem expressiva. O... Só que esse caso aqui, né, então qual que é a lição aqui, né? Para esse caso. A lição do que eu vou chamar de processo de Misner, né? Nós podemos extrair energia de buracos negros. Então, eu sou capaz de fazer esse tipo de coisa. Fazer esses processos de fusão, etc., você consegue ir removendo energia de dentro deles e eventualmente acabar com algo bem, com energia útil, né? Depois eu posso, se eu for criativo o suficiente, eu a princípio seria capaz de usar essas ondas gravitacionais para transformar em energia elétrica e ligar meu liquidificador, por exemplo. Então eu posso usar isso como uma fonte de energia. Só que esse método, ele ainda é bastante inconveniente. Bem, todos os métodos que a gente vai discutir vão ser inconvenientes, mas esse é particularmente inconveniente porque eu preciso de muitos buracos negros e isso não é particularmente fácil de obter, né? Eu preciso achar muitos buracos negros para conseguir fazer esse tipo de coisa. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu comecei com 2 elevado a 10 buracos negros. O que por si só já vai ser uma quantidade expressiva, né? 2 elevado a 10 buracos negros significa que comecei com 1024 buracos negros. E eu tive que ir.
fundindo eles par a par, aos poucos, fazendo essa coisa toda para eventualmente conseguir tirar 10% da energia original que eles tinham. Se eu começar com 100 buracos negros, isso já começa a ficar, com 2 a 100, isso começa a ficar cada vez mais ridículo, porque agora eu tenho desculpa, 1,27 vezes 10 a 30 buracos negros, que não é muito conveniente. Se eu quiser pegar aquele caso em que eu tirei quase toda a energia, ficou só tipo 0,0004, isso daí eu vou precisar de 1,07 vezes 10 a 301 buracos negros, que é uma quantidade ridícula. Então você vai ficando com coisas cada vez mais impossíveis aqui. Então eu dificilmente vou conseguir tudo isso de buracos negros e conseguir fazer eles fundirem desse jeito, etc. E captar a energia das ondas gravitacionais. Então, por enquanto, é uma coisa que está meio complicada, né? A gente gostaria de procurar algum método que seja mais conveniente para fazer isso. Então, o que esse processo de Mises nos está ensinando é meio isso de nós podemos extrair energia de buracos negros, né? Isso é possível, mas talvez tenha um método melhor, né? Esse não é necessariamente a melhor forma de fazer isso, mas talvez a gente consiga pensar em uma coisa mais conveniente. E quem veio como opção mais conveniente foi o Penrose, né? Que é isso que eu vou chamar de processo de Penrose. E a ideia do Penrose vai ser o seguinte, né? A gente vai pegar um buraco negro aqui. Ele considera um buraco negro de Kerr, mas um buraco negro carregado também funciona. Então a gente tem aqui, eu estou vendo de cima. Ah, então ele está rodando aqui. E eu tenho aqui essa região em laranja que é a ergosfera do buraco negro, né? Lembrando que a ergosfera é aquela região em que o buraco negro, por estar girando, ele puxa o espaço-tempo junto e você é forçado a girar junto com ele. Você ainda não está dentro do buraco negro, mas você é forçado a girar junto com ele. Você não tem outra opção. Porque o espaço-tempo tá te arrastando junto. E o que o Penrose vai fazer vai ser o seguinte: por conta desse efeito de você estar sendo puxado, o que acontece aqui, quando você confere todas as contas, etc., é que se eu pego uma partícula e jogo ela aqui dentro, é possível aqui dentro existir uma partícula que, para um observador aqui do lado de fora, tem energia negativa. A questão é que, se você estiver aqui perto, ela vai ter energia positiva, não tem nada de estranho. Mas se você fosse capaz de puxar esse observador até aqui e ele me disse, ele diria que essa partícula tem energia negativa. Que é uma coisa bastante estranha. É, e eu nunca consegui pensar num jeito muito claro de explicar como essas coisas funcionam. É algo que eu praticamente desgosto no buraco negro de Kerr, porque tem esse efeito e eu não sei explicar ele de uma forma simples. Mas você tem essa coisa de que, para alguém que está do lado de fora e está no infinito, se ele olha para dentro do buraco negro de Kerr, parece que aqui dentro você pode ter uma partícula com energia negativa. E a ideia que o Penrose vai ter, então, vai ser o seguinte: do lado de fora, as partículas que eu consigo ter por aqui, se eu tenho uma pedra, por exemplo, esse cara vai falar que ela tem energia positiva. Eu não consigo ter uma partícula aqui fora com energia negativa. Mas o que o Penrose pensa é o seguinte: eu posso então pegar uma pedra aqui fora, jogar ela aqui dentro. Quando a pedra entrar aqui dentro, ao invés de fazer uma pedra, eu pego um dispositivo, né? Eu coloco uma bomba dentro dele, alguma coisa assim, e faço com que esse negócio quebre em dois. Eu faço com que um desses pedaços que quebrou caia dentro do buraco negro com energia negativa, enquanto o outro escapa para fora.
Então eu comecei com alguma energia E0 aqui. Esse pedaço vai ter uma energia E1. Esse pedaço vai ter uma energia E2. Por conservação de energia, eu preciso que o E0 seja E1 mais E2. Só que o que eu estou contando para vocês é que quando eu faço as contas aqui no espaço-tempo de Kerr, eu consigo fazer essas coisas de um jeito que o E1 seja menor do que zero. Só que se o E1 é menor do que zero, significa então que esta expressão aqui implica que E0 igual a E1 mais E2, menor do que zero mais E2, que é igual a E2. Então o E2 é maior do que o E0. Ou seja, eu joguei alguma coisa com uma certa energia no buraco negro e essa coisa saiu do buraco negro com mais energia. Ah, tem uma coisinha aqui que eu fiz que. Não, não, tá certo, tá certo. Então eu consegui tirar a energia do buraco negro usando esse tipo de coisa. O truque que acontece aqui, o motivo desse tipo de coisa funcionar, é que este buraco negro está girando. Então, o que eu consigo fazer com esse tipo de coisa é ir freando o buraco negro, né? Ele vai ter uma parte de energia dele que vai ser uma energia de repouso, por assim dizer, que é uma energia associada com aquela ideia de E igual a mc ao quadrado. Então ele vai ter uma parte que é só dele estar parado, só dele existir, mas ele também vai ter parte da energia dele, parte da massa dele, vem da rotação. E é como se fosse uma energia cinética de rotação, uma energia cinética rotacional. Então, a ideia do Penrose é que ele faz essa ideia toda de eu jogar uma bomba, a bomba quebra em duas, não sei o quê, exatamente para conseguir extrair parte da energia cinética rotacional do buraco negro. Então, se eu conseguir frear o buraco negro, eu consigo ir extraindo parte da energia dele. Um outro jeito de pensar nisso, para o caso carregado, no caso carregado, eu também consigo fazer coisas desse tipo. E o que eu vou fazer é que eu tenho um buraco negro aqui, né? Ele tem alguma carga Q, digamos que maior do que zero. E aí eu pego aqui, eu coloco um elétron na ponta de uma corda, ou qualquer coisa com carga negativa, né? Eu estou aqui na ponta segurando a corda. Quando o elétron estiver perto do buraco negro, o que vai acontecer é que essas duas cargas se atraem. Então vai ter uma força agindo nesse elétron, por conta do buraco negro estar carregado. Como tem uma força agindo nesse elétron, isso vai puxar a corda e eu posso ligar essa corda em alguma máquina para fazer ela realizar trabalho, né? Então eu posso, por exemplo, vir aqui e ligar ela no meu liquidificador e, e dar um jeito de usar o buraco negro para gerar energia, né? Então o buraco negro vai puxar o elétron, isso vai puxar a corda, eu transformo isso em energia e uso isso para ligar o meu liquidificador. E dessa forma eu consigo extrair energia de dentro do buraco negro. O que está acontecendo nesse caso aqui é que quando o elétron cair no buraco negro, o buraco negro vai descarregar um pouco, né? Então ele vai ficar agora com uma nova carga que vai ser Q' igual a Q, mais a carga do elétron, Qzinho. Só que como o Qzinho é negativo e o Qzão é positivo, o que acontece é que o valor absoluto do Qzinho vai ter que ser menor do que o do Qzão. Então o buraco negro descarrega um pouco e ele perde energia eletrostática. Então eu descarrego o buraco negro e, ao descarregar, isso me gera energia. Alternativamente, no caso com rotação, eu jogo coisas no buraco negro para frear a rotação dele e, conforme eu vou freando, isso vai extraindo energia cinética rotacional dele e eu consigo aproveitar essa energia depois. Eu teria que pegar essa partícula de volta, né? Então eu teria que fazer essa coisa toda de um jeito em que eu jogo esse negócio aqui dentro, eu acerto essa região, ele quebra exatamente do jeito que eu preciso e eu dou um jeito de reobter este E2. É, e aí é uma maracutaia toda que você precisa dar um jeito de encaixar tudo.
Mas encaixando as coisas todas, você consegue, a princípio, fazer esse tipo de coisa. Eu geralmente penso no caso carregado assim. Pode ser que eu esteja perdendo algum detalhe aqui, tem alguma coisa que seja um pouco mais sutil sobre esse caso carregado do que eu penso, né? Então, e o método talvez precise envolver você quebrando as coisas. Mas não, eu acho que ele vai funcionar assim mesmo. Esse experimento lembra bastante o Penrose, ele fez duas versões desse método para você extrair de buracos negros girando, né? Esse daqui é a segunda versão dele, que ele chama de método balístico, né? Que você joga coisas e quebra elas do jeito certo. Só que a primeira versão dele era um pouco mais ridícula, porque era tipo, você tem um buraco negro aqui, e aí você constrói uma estrutura de ferro gigante ao redor do buraco negro, e aí, não obstante, você constrói uma segunda estrutura de ferro gigante, e aí é uma coisa meio que, tipo, essa primeira estrutura está girando para um lado, aí você tem alguém aqui que vai baixar um negócio até o buraco negro, aí outra pessoa aqui vai ter que puxar de volta. E eu sempre só acho ela meio complicada, mas provavelmente esse caso que eu estou pensando é análogo. Enfim, ponto central. Usando essas coisas, de que parte da energia do buraco negro é devido à rotação ou à carga dele, eu posso tentar frear ou descarregar o buraco negro e usar isso para extrair energia de dentro dele. Esse ponto faz sentido? Ok? Eu estou assumindo que vocês estão confortáveis até agora, então, por enquanto vou seguindo, vocês sempre podem ir me freando. Beleza. Então a gente pode começar a colocar um pouco mais de números nessas coisas, né? O... E aí, quem foi começar a quantificar melhor esse tipo de coisa, né? Porque uma pergunta que sobra aqui, né? Eu fui já dando uns certos anacronismos de por que esse processo funciona, né? De que você vai frear o buraco negro, etc e tal, ou vai descarregar. Eu não lembro se nos trabalhos originais do Penrose isso já era claro. Mas, eventualmente, as pessoas vão se preocupar com isso, especialmente um cara chamado Cristodulo. Eu nunca sei se eu estou falando o nome dele certo, eu acho que ele é grego. O Cristodoulo. É. E o Cristodulo, o que ele vai fazer vai ser começar a discutir o quanto que você pode extrair de energia de um buraco negro usando o processo de Penrose, né? E a ideia aqui vai ser exatamente essa de que você está extraindo energia cinética rotacional do buraco negro de Kerr ou energia elétrica do buraco negro de Heisenberg-Nordstrom. E aí ele começa a abrir as contas disso daí, ver quanto de energia você consegue tirar, quanto você não consegue. E ele escreve que a massa do buraco negro de Kerr vai ser dada por uma expressão assim, né? Ele vai definir essa quantidade que ele chama de massa irredutível, e tem mais um pedaço aqui, C2 sobre 4 G2, massa irredutível, 2. Esse aqui é para Kerr. Então é para um buraco negro que gira, mas não tem carga. E essa daqui vai ser a expressão dele para qual que é a massa total do buraco negro, né? Ele vai definir essa quantidade que a gente não tinha discutido ainda, que ele chama de massa irredutível, que é como se fosse a energia de repouso do buraco negro. Então a energia que ele tem só por existir. E aí tem um termo aqui que é como se fosse a energia cinética rotacional do buraco negro. Esse M e R ele é uma coisa meio parecida, tipo, qual seria a massa que esse buraco negro teria se ele fosse um buraco negro de Schwarzschild? E, e esse se ele fosse um buraco negro de Schwarzschild significa, se eu tirar toda a rotação dele, então se eu for fazendo o processo de Penrose quantas vezes eu quiser, e ir freando ele até eventualmente ele parar de girar, qual a massa que sobra? E a massa que sobra é essa massa irredutível aqui. E essa massa você não tem mais como extrair. Não pelo processo de Penrose, pelo menos. Ainda tem aquele esquema com o Misner
E, tipo, se você for pegando vários buracos negros, etc., você consegue fazer umas maracutaias para diminuir mais isso daí. Mas ali é outra situação. E, e aí, esse caso aqui, o que você vai ficar vai ser uma coisa assim. Então, esse daqui vai ser a menor massa que eu consigo por meio desses processos do tipo Penrose, né? Eu não consigo usar o processo de Penrose para fazer a massa ficar menor do que isso. Eu também posso escrever essa expressão para o caso carregado, né? E juntando tudo, a expressão final que o Cristodulo vai obter. Eu acho que é o Cristodulo e mais alguém que fizeram isso. Qual que é a referência que eu coloco aqui? O Cristodulo e o Ruffini, né? O outro chama Ruffini. E eles vão chegar nessa fórmula aqui, MR mais Q2 sobre 16 π epsilon 0 G MR quadrado mais esse termo que está ali em cima. 4G2 MR2. Então tá. Então isso daqui é a expressão total para massa de um buraco negro de Kerr-Newman, é, assumindo que ele tem alguma carga, ele tem algum spin. E aqui eu consigo separar agora qual é o pedaço que eu não consigo diminuir. Então, no caso, esta massa irredutível não tem como eu diminuir usando o processo de Penrose, mas esses outros termos aqui eu consigo ir mexendo se eu for jogando partículas com carga oposta ou se eu for freando o buraco negro e coisas do tipo. E, e aí eu posso ir desenvolvendo mais essas contas agora, né? E o jeito que eu vou querer fazer isso vai ser o seguinte, que vai começar a evidenciar um pouco do porquê que eu estava fazendo as primeiras aulas do jeito que eu estava fazendo. Eu vou pegar essa expressão aqui, que já é a coisa complicada, eu posso resolver para o MR. Então eu posso isolar a massa irredutível, que é um problema de álgebra, né? Então é uma coisa de você consegue transformar isso daqui em alguma equação polinomial, achar as raízes, não sei o quê. Bem, eventualmente você consegue resolver aqui para massa irredutível. Depois que você faz essa conta toda, que vai ser um pouquinho longa, mas é álgebra, você vai chegar nesta expressão aqui. 2 mais 2, 1 menos Q2 e 4π epsilon 0 GM2 menos C2 J2 G2M4. Fecha essa raiz. Menos Q2 4π epsilon 0 GM2. Tá. Vai ser uma coisa assim. O... E aí, beleza. Por que que eu estou falando isso? Vocês talvez reconheçam esse termo em parênteses, porque eu já escrevi ele antes. Isso aqui é exatamente o mesmo termo em parênteses que aparece quando você escreve a área de um buraco negro de Kerr-Newman. Então fica com uma coisa exatamente com essa cara. Mas para a área do buraco negro ainda tem mais um terminho na frente. Deixa eu só. Não tá, nas minhas notas acho que tem alguma coisinha errada, que tá perdendo um termo ou coisa assim, que eu preciso conferir depois. Mas enfim. É, pegando essas coisas aqui, dá para mostrar que a área de um buraco negro de Kerr-Newman, se você volta nas expressões que eu tinha escrito nas outras aulas, etc., olha para esse cara e corrige, seja lá o que eu escrevi de errado nas minhas notas, acho que talvez tenha um M2 aqui. Talvez não, tem que ter um M2 aqui, porque senão as unidades não batem. Então, com certeza tem um M2 aqui. Se você agora usa essa expressão na,
dentro das expressões que eu tinha escrito para a área antes, o que você vai descobrir é que eu posso escrever a área de um buraco negro de Kerr-Newman como sendo 16π G2 MR2 sobre CA quarta. Então, essa massa irredutível parece ter alguma coisa a ver com a área do buraco negro. Mais do que isso, na verdade, eu posso vir aqui, eu vou escrever isso de mais uma forma, vai ser 4π vezes 2 GMR sobre C2 ao quadrado. Isso daqui, se você lembrar da expressão do raio de Schwarzschild, é a expressão para o raio de Schwarzschild de um buraco negro de Schwarzschild com massa MR. Então, eu estou escrevendo agora a massa de um buraco negro de Kerr, ou Kerr-Newman, na verdade, um buraco negro genérico, em termos, como se fosse a área de um buraco negro de Schwarzschild com uma massa diferente, com a massa dada por essa massa irredutível. E como eu tenho esse resultado, o que está vindo ali do. Não seja, o que está vindo ali do Cristodulo, de que eu não posso diminuir a massa irredutível, eu vejo agora que eu consigo escrever isso de outra forma. E esse MR ser irredutível significa que a área é irredutível. Se eu não posso diminuir a massa irredutível, significa, bem, massa redutível é irredutível, eu posso refrasear isso como sendo de que a área nunca diminui. Então, qualquer variação de área, bem, tem hipóteses por trás disso, mas variações de área de buracos negros precisam ser maiores, iguais a zero. Isso vai ser o teorema de área de Hawking, né? O Hawking prova isso de uma forma diferente. A demonstração que ele dá é mais técnica e, e vale para um caso extremamente geral. Tem hipóteses, tem algumas coisas restritivas, em particular, se você considera efeitos quânticos, essas coisas, isso não necessariamente vale mais. Mas você vai ter uma demonstração bem geral disso. E a ideia principal aqui é essa de que a área não diminui. Então, o motivo em particular de que eu estava voltando tanto naquelas ideias de qual que é a área do buraco negro, qual que é não sei o que do buraco negro, etc e tal, vai ser por conta disso, né? Porque você vai ter esse resultado de que a área não pode diminuir, e usando esse resultado de que a área não pode diminuir, você é capaz de fazer várias contas depois, de física de buracos negros, brincando, usando efetivamente álgebra. Então, você não consegue, como isso aqui é um maior igual, etc e tal, você não consegue sempre achar, tipo, resultados exatos, mas você consegue falar, tipo, o máximo de energia que vai ser emitido nesse processo é tanto, o máximo, de energia que eu consigo extrair de um buraco negro é tanto, e por aí vai. Então, você consegue, ir obtendo alguns resultados bem fortes usando esse tipo de coisa. E aí, a minha ideia para o resto de hoje. E talvez para amanhã também, dependendo de como as coisas andarem, dependendo do interesse de vocês, é ir focando um pouco mais nesse tipo de conta e como que dá para usar essas ideias para tirar alguns resultados sobre buracos negros, usando efetivamente a álgebra de ensino médio. A partir do ponto que você chega nessa expressão aqui, você consegue fazer várias contas usando só manipulações algébricas, então, coisinhas do tipo resolver Bhaskara ou coisas assim. E E o mais complicado que fica, pelo menos nas contas que eu fiz, é tipo, eu preciso provar que essa função é crescente, e para isso você usa cálculo, mas a partir do momento que você sabe que aquela função é crescente, você consegue tirar coisas também com álgebra sem mais nenhum segredo. Até aqui tudo certo?
Faz sentido esse encadeamento de ideias? Então, rebobinando o que a gente discutiu hoje, para vocês irem vendo também se tudo faz sentido, foi o seguinte, né? Deixa eu voltar aqui algumas páginas. Ah, tudo bem, a gente discutiu rapidamente No Hair, né? E beleza, né? Então a gente começou com aquela pergunta de será que dá para extrair energia de buracos negros? E a princípio a resposta parece ser claro que não, mas esse claro que não está errado. Na verdade, você consegue. E o que a gente fez aqui então foi o seguinte: a gente começou com dois buracos negros, a gente vai assumir que eles vão se fundir, isso daí vai emitir ondas gravitacionais. Eu posso detectar essas ondas gravitacionais aqui na Terra, essas ondas gravitacionais já foram detectadas, então a gente sabe que elas existem, a gente sabe que elas estão aí. E elas conseguem carregar energia também. Então, elas vão tirar energia de dentro de buracos negros por meio desses processos de fusão. E se eu for fazendo fusão de vários e vários buracos negros, eu consigo tirar quantidades bastante altas de energia de dentro dos buracos negros, né? Então, eu consigo. A gente discutiu aqui que eu conseguia tirar 10% da energia, eu conseguia tirar 63% da energia, eu conseguia tirar quase 100% da energia, etc. Tem uma coisa aqui, né? Eu falei que você a princípio consegue diminuir a massa redutível. Isso tem uma sutileza de que mesmo com esses processos de vários buracos negros, mesmo com esse processo de Misner, etc., você ainda vai precisar satisfazer que a variação diária tem que ser maior ou igual a zero. Então, o que eu falei não é bem verdade. Eu falei sem pensar na hora. Então, eu teria que conferir os detalhes. Mas isso daqui ainda vale. Então, a área dos buracos negros não pode diminuir. A massa pode, a área não pode. E a massa irredutível está associada com a área, então ela fica nessa situação meio chata, mas. Mas porque o que acontece aqui, né? Que eu vou comentar isso porque está me incomodando, então talvez isso esteja incomodando algum de vocês também, mas você começa aqui com um tanto de massa dentro dos buracos negros, que vai ser, sei lá, 2 elevado a 1000 vezes a massa de cada um, e você termina com a quantidade minúscula de massa. Então, como que isso daqui não diminui a massa irredutível? E o segredo é que a regra é, quando você tem vários buracos negros, a regra é que a área não pode diminuir. E a área é total. Então, quando você for calcular isso daqui, o que você tem que fazer é calcular, tipo, a área de cada um dos buracos negros, que vai ser algo do tipo 2 elevado a 1000 vezes a área. E isso daqui, sim, tem que ser menor ou igual à área do buraco negro final. Só que a área é proporcional à massa redutível ao quadrado, não é proporcional à massa irredutível. Então, quando você soma as massas irredutíveis, tem que somar elas ao quadrado, etc. E aí dá algumas coisas que talvez deixe mais confuso, né? Você não pode só trocar a área por massa redutível. Quando você tem mais de um buraco negro, o que precisa crescer é a soma das áreas, não a soma das massas irredutíveis. E, e aí isso dá um nó na cabeça. Se abrir as contas aqui, a área vai ter que crescer ainda, mas a massa redutível não precisa crescer. E a diferença aqui é essa, né? Que o que o Cristodulo mostrou com massa redutível é especificamente para o buraco negro de Kerr-Newman, então para um buraco negro que já está parado, já está estático, etc. A gente está só fazendo coisinhas pequenas nele, né? O que Hawking faz aqui para o teorema de área é tipo tão genérico quanto possível. As hipóteses dele são tipo, a gente está assumindo que matéria tem energia positiva. E são as coisas assim. Então, são hipóteses bem mais amplas, as que o Hawking faz. Mas ok, lição até esse ponto foi de que a gente pode extrair energia de buracos negros, só que esse método ainda é pouco conveniente. Então a gente vai depois para o método do Penrose, né, para o processo de Penrose, e a ideia do Penrose é você joga coisas no buraco negro para frear a rotação dele e extrair energia cinética rotacional, ou joga partículas com carga oposta para descarregar ele e extrair energia cinética, energia eletrostática. O que o Cristodulo vai mostrar vai ser isso, de que eu posso quebrar a energia que está dentro do meu buraco negro desta forma aqui, que vai ser um termo.
de repouso, né, que vai ser essa massa inercial, como se fosse uma massa inercial, e o outro aqui que vai ser massa irredutível, e o outro aqui vai ser essa energia cinética de rotação. Então, depois eu tenho ainda esse trabalho do Cristodoulio do Ruffini, que considera o caso que tem carga também, e eu fico com uma expressão um pouquinho mais complicada, que vai ser essa coisa aqui. Ponto central, né, nesta altura do campeonato eu consigo quebrar a massa do buraco negro em uma parte irredutível, que eu não tenho como diminuir via processo de Penrose, e alguns outros termos que têm a ver com a carga do buraco negro e com a rotação do buraco negro. Isso aqui em particular, notem que o que isso daqui está me dizendo também é algo que vai ter uma cara de m quadrado maior ou igual que J2 sobre M2, né? Então ele tem uma cara com isso daqui, né? Então, aquela condição que eu tinha de que eu preciso que o spin e que a carga não sejam tão grandes, aqui eu começo a conseguir interpretar como sendo isso, de que a massa redutível tem que ser uma coisa positiva ainda, ou alguma coisa nessa linha. E se eu quebrar esse tipo de equação, aí eu posso ter dificuldades com isso daqui depois. E então, o que a gente tem aqui vai ser isso. Parte da energia do buraco negro é irredutível, é do buraco negro só por ele existir. E parte é por conta da rotação, parte é por conta da carga, etc. Eu posso tirar essa parte de rotação e de carga usando o processo de Penrose. Mas essa parte irredutível é irredutível, dentro de um buraco negro só. Aí eu reorganizei essa equação aqui e isolei o MR. E aí o que eu vou ficar vai ser que o MR ao quadrado vai ser dado por essa expressão gigantesca aqui, que é igual à expressão da área, exceto por algumas constantes. Então eu coloquei de volta essas constantes. Quando eu coloquei essas constantes, eu vi que isso aqui fica 4π vezes o raio de um buraco negro de Schwarzschild com massa mr. Como o mr não pode diminuir, a área também não pode diminuir, e eu concluo que a área de buracos negros só pode crescer ou ficar igual. E aí eu falei para vocês, né, eu não mostrei isso, mas eu falei que a demonstração do Hawking para o teorema de área, na verdade, é bem mais geral. Ui. E ele não precisa considerar um único buraco negro isolado, ele consegue considerar todos os buracos negros do universo ao mesmo tempo, não importa se eles estão evoluindo, não importa se eles estão parados ou o quê, e você consegue fazer um resultado bem mais geral. Então, o sumário é esse, né? A gente pode extrair energia de buracos negros, por exemplo, por meio desses processos de Meissner e de Penrose. Usando o processo de Penrose, a gente consegue extrair energia de rotação ou energia eletrostática. Essas coisas têm um limite, e esse limite de quanta energia você pode tirar de dentro de buracos negros está codificada nesta lei que é o teorema de área de Hawking. Então, a área total de buracos negros do universo não pode diminuir. Existem exceções. Quando você considera a mecânica quântica, essas coisas mudam. Mas em relatividade geral clássica, assumindo um espaço-tempo minimamente bem comportado, são hipóteses bem razoáveis da princípio que ele faz, você tem esse resultado, a área de buracos negros não diminui. Tudo bem? E como ninguém está me freando, eu assumo que por enquanto está tudo certo. E repetindo o mantra que eu faço de vez em quando, vocês podem me parar a qualquer momento, vocês podem me mandar mensagem diretamente e fiquem à vontade para ir me avisando qualquer coisa. Então tá bom. Para dar um exemplo disso daqui, a gente vai fazer uma conta mais explícita que está como exercício 8 nas minhas notas. Exercício 8, que é qual a eficiência máxima para a extração de energia
de um buraco negro de Kerr. Por meio do processo de Penrose aqui, né? Então estou pensando ainda em Penrose. O, tá, né? Um, um lembrete, quando eu falo em eficiência, o que eu quero dizer é quanta energia eu consigo extrair dividido por quanta energia eu tinha originalmente. Eu sei que a energia máxima que eu consigo extrair de um buraco negro vai ter que ser a original que ele tinha. Então aqui vai ser, bem, no caso que tem um c quadrado, né? Então a energia original dele, que é a massa dele vezes c quadrado, menos a parte irredutível, que é mr vezes c quadrado. Então isso é a energia que eu posso tirar. A energia que já tem lá é a energia total, mc quadrado. Esses c's quadrados, eles cortam todos. Então o que eu quero calcular é esse número. Qual é o maior valor que eu consigo obter para esse número aqui? E pro caso de um buraco negro de Kerr. Então eu começo com isso daqui. E como eu quero um buraco negro de Kerr, eu vou querer converter esse valor de massa irredutível para a expressão que eu tenho em termos de m e j, né? Então, eu sei que, usando aquela expressão do Cristodulo que eu escrevi ali em cima, a massa ao quadrado vai ser a massa irredutível ao quadrado mais um pedaço que eu não lembro e tem a ver com j. Isso, tá. C2, J2 sobre 4G2 MR2. C2, J2 sobre 4G2 MIR2. E aí eu posso resolver para o MR agora para substituir ele nesse lugar aqui. Só que esse caso ainda fica meio complicado de fazer a conta. Então eu vou dar vou fazer uma manipulação melhor, porque vai ser o seguinte. Se eu for calcular esta expressão aqui, que é a eficiência, usando isso daqui, o meu resultado vai depender, no caso típico, de M e de J. É porque o J aparece aqui, o M aparece aqui, aparece aqui também, né? Então eu espero, a princípio, que o resultado possa depender de M e de J. Então, para alguns buracos negros, o valor vai ser maior, para alguns buracos negros, o valor vai ser menor, e por aí vai. E isso, a princípio, faz sentido, né? Porque se eu colocar J igual a zero, a eficiência deveria ser zero. J igual a zero quer dizer que o buraco negro não gira, então eu não deveria ser capaz de extrair energia do buraco negro, né? Eu não vou ter energia rotacional para eu poder extrair. Tudo bem? O caso do J igual a zero, na verdade, é fácil de fazer, né? Se eu colocar J igual a zero, então o que eu fico aqui, M2 é igual a M e R2, portanto, o MR é igual a M, assumindo positivo, né? E aí a eficiência fica M menos MR sobre M, isso dá M menos M sobre M, e isso é zero. Então, no caso de um buraco negro que não roda, eu não consigo extrair energia nenhuma, porque eu só posso extrair energia de rotação, e aqui eu não tenho, se eu não tenho rotação, eu não tenho como extrair energia de rotação. Pensando desse jeito, qual é o buraco negro que maximiza a eficiência? Qual que é o buraco negro de Kerr do qual eu consigo extrair a maior quantidade de energia possível?
Deixa eu frasear isso de uma forma diferente. Se um buraco negro ele tem mais spin. Aqui tem uma mensagem no chat. Teria que maximizar J e imagino que poderíamos fazer isso recuperando a equação que dava a relação entre J e M para a singularidade ser não nula. Exato. O- Então, de fato, né, quanto teria que maximizar J, porque quanto maior for o J, né, quanto mais spin a gente tiver, mais energia de rotação ele tem e mais energia a gente pode tirar. Só que a gente tem aquele limite, né, de que o J não é arbitrário. O J tem que ser menor, do que o M2. Então, a expressão que a gente tinha, né, no jeito que eu geralmente escrevo com aspas, é que o M2 é maior ou igual ao J2 sobre M2. Se a gente colocar de volta as constantes aqui, deixa eu só encontrar qual era. Ah, que ótimo, eu não anotei de forma clara aqui. Deixa eu só achar aqui. Aqui. Quando você coloca de volta as constantes, isso vira GM2 maior ou igual a C2J2 sobre GM2. Ele fica com essa cara aqui. Cadê de volta? Onde eu estava? Aqui. Então a gente vai ter isso daqui. Para o caso em que o J é máximo, isso aqui vira uma igualdade. E aí, nesse caso, com a igualdade, a gente tem G2M4 igual a C2J2. Como aqui em cima o que está aparecendo já é o J2, eu já posso jogar ele desse jeito mesmo. Então a gente vai ficar aqui M2 é igual a M e R2 mais C2J2 sobre 4GM. Como é que estava aqui? 4G2MR2. Isso aqui vai ser, então, M e R2 mais G2M4 sobre 4G2MR2. Posso cortar esses G2 aqui. Então, o que a gente concluiu é que, para o caso em que eu posso extrair o máximo possível de energia, que é o buraco negro extremo, eu tenho M2 igual a M e R2 mais M4 sobre 4MR2. O que eu queria fazer era resolver para M e R. Mas aqui tanto faz, como eu só tenho dois parâmetros, eu posso resolver tanto para o M quanto para o MR e vai dar na mesma. A solução para isso daqui vai ser uma equação. Isso aqui é uma equação que a gente chama de biquadrática, né? Então você vê que eu posso multiplicar. Se eu multiplico por 4MR2, vou ficar com 4MIR2, M2, que é igual a 4MIR4 mais M4. Isso daqui eu posso resolver usando Bhaskara ou para x igual a M2 ou para x igual a MIR2. E aí vira uma equação quadrática para qualquer um desses dois casos. Você pode escolher o que você gostar mais, resolve para ele. E a solução, no final do dia, vai ser que m é igual a raiz de 2 mr. Então fica com isso daqui. Se você quiser, você pode colocar o mr igual a 1 sobre raiz de 2 m, tanto faz. É, então, o que a gente tem aqui vai ser m menos mr sobre m, que é a eficiência que a gente está atrás, né? Isso vai dar raiz de 2 mr menos mr sobre raiz de 2 mr. Isso, por sua vez, vai dar raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2. Só cortei os mr's. Multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. Isso vai dar 2 menos raiz de 2 sobre 2. E esse é o nosso resultado final. O valor numérico disso daqui
é por volta de 29,3%. Então, para um buraco negro de Kerr, o máximo de energia que você consegue extrair dele é quase 30% da energia total dele, se for um buraco negro extremo. Né? Para buracos negros menores, quer dizer, que giram menos, né? Para buracos negros não extremos, essa eficiência é menor. No caso em que o buraco negro é de Schwarzschild, né? Então, se ele não girar, a eficiência é zero, não consigo extrair energia nenhuma. Para cada J, eu vou ter um resultado diferente. O caso que maximiza isso vai ser o caso extremal, e aí vai dar esse 29,3%. Ok? Feito. O próximo passo que a gente vai fazer então vai ser o seguinte: a gente pode fazer agora a mesma conta para o caso de Heister-Nordstrom, e as ideias vão ser todas muito parecidas, né? Se você só fizer exatamente o mesmo procedimento, eu vi mais um pontozinho aqui das minhas notas que eu acho que está com uma coisa escrita errada, tem que corrigir depois. É, se você fizer o mesmo procedimento, você vai chegar também em um outro valor. E para o caso carregado, o que a gente vai ter, então, vai ser que a eficiência máxima vai ser igual a 50%. Então, para o caso de um buraco negro carregado, você consegue tirar até metade da energia dele usando o processo de Penrose. Estamos usando esse tipo de ideia. Deixa eu ver aqui. Beleza. As outras coisas que tem para discutir ainda vão ser pontinhas um pouco mais longas. Então, o que eu acho que eu vou preferir fazer vai ser deixar vocês explorarem elas um pouco primeiro e deixar para a gente discutir amanhã, né? Porque os conceitos principais que tinha para falar, a gente já fez. E, então, o que eu vou encorajar vocês é que vocês deem uma olhada nas minhas notas e vejam. Bem, principalmente. Bem, os exercícios 10 a 13 na verdade, né? Que são os mais centrais para essas coisas, né? Parte deles, o 11 e o 12 eles são os casos que têm carga ou momento angular. Eu não cheguei a tentar fazer o caso que tem tanto carga quanto momento angular. É, eu não tentei resolver usando esses truques, né? Talvez funcione também. Mas os que eu acho mais interessantes para ver, que, no sentido de que eles são contas um pouco mais simples. Bem, todas as contas são mais ou menos simples, só são talvez um pouquinho longas. Mas os mais interessantes são, de fato, o 10 e o 13. Esses aqui são os casos para Schwarzschild. E o 10 o que ele pede é para você calcular aquele caso que a gente estava discutindo do processo de Misner, né, que você tem dois buracos negros, e eles estão em fusão, e você tem que achar qual que é o máximo de energia que dá para emitir com ondas gravitacionais. E o outro, e já dá para fazer isso com as coisas que a gente discutiu, só com as coisas que a gente discutiu. E o outro, que é o 13, o que ele pede é para mostrar que eu não consigo ter um buraco negro se dividindo em dois. Isso não é permitido.
Bem, o 13 considera o caso só de buracos negros de Schwarzschild, né? Eu não sei se dá para provar o caso genérico só com as coisas que a gente já discutiu. Ele é verdade. Não dá para você ter bifurcação, né? É um outro resultado que chama teorema de não bifurcação. Então você não pode ter um buraco negro que quebra em dois buracos negros menores. E com os métodos que a gente discutiu, e só com os resultados que a gente discutiu, então sem precisar de geometria diferencial, sem precisar de mais informação, só usando essas coisas dá para provar esses dois resultados, né? Quanta energia no máximo você consegue extrair de uma colisão de buracos negros de Schwarzschild, assumindo que o resultado também é um buraco negro de Schwarzschild, e que não dá para um buraco negro de Schwarzschild dividir em dois buracos negros de Schwarzschild. Tem casos que ficam um pouco mais complicados, né? Como a área de um buraco negro com rotação é menor que de um buraco negro sem rotação. Então, talvez o caso em que um buraco negro de Schwarzschild se divide em dois buracos negros com rotação seja um pouco mais difícil. Eu teria que pensar. E aí eu não sei se dá para fazer só com esses métodos. Mas para o caso em que todos os buracos negros envolvidos são Schwarzschild, que é o caso mais simples, dá para fazer sem problema. Ok. Então, beleza, eu acho que eu vou ficar por aqui. Alguma pergunta? Beleza, então. Eu vou encerrar a gravação. O plano para amanhã, então, vai ser discutir principalmente esses dois casos e ir vendo o que mais a gente discute. Dependendo de como as coisas forem, eu talvez fale alguma coisa sobre entropia e termodinâmica de buracos negros, mas vai depender um pouco mais de se tudo for dar tempo. Beleza? Então, deixa eu encerrar a gravação aqui.